E você estava comentando antes, em off aqui, que toda indústria precisa de uma liberação ambiental. Isso. Quais liberações, o que precisa? O cara está pensando em fazer uma indústria ali, de algum tipo ali. Primeiro, certidão do uso do solo, que é o que dá base ao nosso trabalho, né? Que a gente predetermina, por exemplo, se ele chegou para nós e falou assim, olha, até aconteceu isso uns dias atrás, um cliente nos procurou e falou assim, olha, sou de São Paulo, me indicaram uma região aqui, né? Região que eu falo é Piedade, Biúna, Metropolitana, tudo aqui ao redor. E a gente tô querendo fazer uma central de reciclagem. Então ele ia receber uma parte de reciclagem de entulho, né? De construção civil. Britar e fazer a revenda do material. Então ele estava perdido. Ele falou assim, olha, eu sou de São Paulo, não sei o que eu tenho que fazer. Então o que a gente fez para ele? Ele falou assim, tá, quais regiões você tem interesse? Isso é a primeira coisa que a gente pergunta para ele. Aí, no caso, ele tinha interesse em 2 cidades, Mairinque e Biúna. Falei, então você me passa a localização dos endereços, né? Passa a coordenada, que eu vou dar uma olhadinha para ver a viabilidade, né? Eu vou te passando questão de certidão do uso do solo, se a zona ela é urbana, se ela é mista, se ela é industrial, se ela é rural. Isso determina o que a prefeitura vai solicitar pro cara. Entendeu? Facilita ou prejudica, entendeu? Exato. Depende do que você então, escolher. depende da área que você... eu quero instalar na zona rural, não quero saber. Então tá. Então você tem praticamente o dobro de requisitos para cumprir. São licenças diferentes ou não? Só não, requisitos? só requisitos. Dentro de uma Isso, mesma dentro licença. de uma mesma licença. Então, por exemplo, aí nesse caso desse cara, a gente fez um estudo da área e falamos, olha, Mairinque é isso e Biúna é isso. Aí, no caso, ele escolheu Biúna, porque o local era muito mais vantajoso para ele e também em relação à venda, a rodovia, que ele ia estar ali na Bugiro Nacal, já na saída ali de tudo. Tá, ele chegou lá, a gente falou para ele, olha, você tá na zona tal, essa é a licença que você vai pedir. Então, geralmente, são 2 casos, tá? Temos licenças CETESB, só que direciona para a prefeitura, para município, que hoje a gente tem como que eu posso falar? Um regulamento? Não é? Da CONAMA. Uma orientação. Instrução normativa do CONAMA, que ele direciona alguns municípios que estão aptos para realizar licenciamento ambiental. Independentemente, aí não precisaria de CETESB. Não precisaria de CETESB. Então, por exemplo, Sorocaba tem algumas coisas... CETESB. Isso. Ele pega a autoridade de CETESB e fala assim, eu tenho a equipe técnica capacitada para atender esses requisitos. Entendi. Então, aí nesse caso, Ibiúna, o cara precisava ir para a CETESB. Então, quando é CETESB ou prefeitura, sempre são 3 licenças ambientais que a gente fala. Que é a licença prévia, que é a hora que você vai escolher seu terreno. Você escolheu, você olhou, é isso que eu quero, vai ser meu pão assim, planta baixa, tudo. Já tem que mandar. Já tem que mandar tudo. Projeto, tudo bonitinho, prontinho, que é o que a CETESB e ele solicita. pode ser negado. Geralmente não. Na prévia é mais difícil. Geralmente é mais difícil porque é ali naquele momento que você apresenta tudo que você tem. Eu tenho uma planta baixa, eu tô no zoneamento tal. Meu abastecimento é por rede pública. Então vai muito dos fatores, né, externos do local. Condições do local. Se tem rede pública, se não tem, se vai precisar de posto, não vai. Então aí depende muito. Então são 3. Então a licença prévia, que é a hora que o cara está começando a se instalar. Licença de instalação é a hora que o cara compra todo o material, matéria-prima, equipamento, começa a trazer funcionário, tá todo mundo entrando na empresa. Pô, montei, comprei um computador, comprei uma mesa, tô me instalando. Aí essa é a licença de instalação. Quero operar, licença de operação. Aí você pode operar, você pode fazer tudo que você quiser que foi apresentado lá na prévia. Entendi. Então eu vou produzir 1 tonelada ele precisa respeitar por todas as mês. condições tudo. Que ele Aí, informou antes. Não adianta colocar um X lá e ser Y Se ele no final. aumentar a produção... tem que avisar. Senão licença você tem que pedir Aí você ampliação. E tem prazo essas licenças? Geralmente, a licença prévia e instalação, geralmente saem juntas, tá? Porque quando a CETESB, a CETESB ela fez uma ferramenta que você consegue pedir em conjunto para facilitar mesmo a questão de tempo. Então, às vezes, vem LP e LI juntas. Então, geralmente, essas licenças têm em média de prazo, né, para você começar a operar, 2 anos, para você pedir de operação. Entendi. Então, aconteceu, sei lá, acontece às vezes, né, a gente tá escavando
um terreno, encontra um fóssil, encontra, sei lá, pode encontrar, né? Então, e acaba o quê? Parando a obra. Então, aí ele dá esse tempo justamente para esses percalços, né, que a gente vai encontrando no meio do caminho. Então, operação. A operação depende muito do tipo de empreendimento. Tem licenças para 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, são 3 tipos e aí vai do fator que a gente comentou. Fator de impacto. Fator de impacto, que é o fator W, que aí ele considera. É 2,5, fator 2,5, então é baixo impacto. A gente consegue uma licença de 5 anos. Aí depende da indústria. Aí depende da indústria. Por exemplo, tem clientes de mineração, é um alto impacto. Né? Então, 3 anos a licença 3 de operação anos dele. a licença de operação. Então, assim, aí depende muito Aí renova de 3 em 3. 3 em 3. Aí é só a operação. Aí, por exemplo, no caso que o Fernando falou, aumentou minha produção, aumentou, eu coloquei mais um equipamento. Eu alterei o nome da empresa. Aí, alterou o nome da empresa. Aí você tem que pedir qualquer alteração que você tenha dentro da sua área de execução de operação, você precisa informar a CETESB. Equipe também? Sim, quantidade de funcionários, horário, entrou matéria-prima nova ou produto novo, tudo tem que ser bem apresentado para a CETESB. Amarrado, né? E geralmente, só que assim, esses processos de ampliação, desculpa te atrapalhar. Geralmente essas questões de ampliação não tem tempo, tá? Você continua com a sua licença de operação, isso é só mais um adendo, um anexo àquele processo para que quando você faça a renovação, já esteja tudo dentro do que você está informando. Entendi. Então, por exemplo, troca de CNPJ. Então, na próxima licença, já vai estar com o CNPJ correto. Sim. Então, não tem esse tempo, não tem esse time. Então, a licença de operação é válida ainda até o prazo dela. Fora que você tem uma série de condicionantes dentro dessa licença de operação, de acordo com o tipo de atividade que você desempenha. Então, por exemplo, esse cliente de mineradora, ele tem que entregar de 3 em 3 anos laudos de fauna, de vegetação, de ruído e vibração. E esses laudos, eles são medidos semestralmente. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento para daí... Então, dentro desses 3 anos, eles têm que... Você apresenta resultado. Ou de 6 meses você já apresenta? Não, você junta só tudo. Só vai apresentar 3 anos depois para renovar, senão não renova. Senão não renova. Senão não atende aquela exigência técnica. E, por exemplo, quando vocês falam uso de solo, ele só tem que falar, vamos dizer, eu só vou produzir isso ou não? Ele tem que explicar a operação dele. Por exemplo... Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer uma reforma e tinha lugar de lavar as empilhadeiras, que cai água de bateria. Então tinha algumas coisas. Lugar para fazer o engraxamento de máquinas e caminhões, porque caía graxa e tudo mais, para lavar aquilo ali. Tudo isso tem que explicar? Sim. Como você mitigaria se tivesse um vazamento... Tem que explicar tudo que você tá fazendo. Tem que ter até as soluções, então. Isso, sim. Por exemplo, você tá mexendo com alguma coisa química. Estragou solo, então você tem que pensar o que faria em uma emergência. Se é inflamável, você tem que ter um plano de fogo. Você tem que ter um plano de fogo. Tem que saber mitigar qualquer impacto que você possa causar.